Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar de razão, tá bom? A gente vai trabalhar durante o mês de setembro razão e proporção, mas hoje a gente vai dar início à introdução aí desses dois temas, né? Falando de razão. E o que é razão, né, gente? Razão é uma palavra, tá bom? Que vem do latim que significa divisão. Então, como a gente já tem noção que é fração, né? Divisão, a gente vai trabalhar essa relação entre grandezas, tá bom? E o que é grandezas, né, pessoal? Grandezas é tudo que pode ser medido, contado, e a gente vai falar muito mais na aula de hoje, tá certo? Então, sejam bem-vindos, tá bom? Foco na aula, faça suas anotações e vem comigo aqui, ó. Gente, nessa aula a gente vai o quê? A gente vai resolver diversas situações e problemas utilizando a associação entre razão e fração. Então, sempre associe razão e fração e também divisão. É a mesma coisa, tá bom? Então, a gente vai expressar o que? A razão de uma grandeza, né? De mesma natureza e de grandezas diferentes, tá bom? Então, como você já tem noção que é fração, vai ser muito tranquila a aula de hoje, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Razão entre dois números é o quociente entre eles, ou seja, é o resultado da divisão, né, gente? É o resultado da divisão. Com o segundo diferente de zero. Então, ó, esse valor aqui, né, ele tem que ser diferente de zero, tá bom? Quando você for comparar um número com outro, você está trabalhando com razão, né? Você está trabalhando com a divisão, ok? Então, você está comparando um valor com o outro. Então, como é que a gente lê essa razão aqui, ó? A razão de 1 para 5, né? A razão de 1 para 5. Então, ela pode ser representada também por uma divisão, olha só, 1/5, né? 1 sobre 5 ou 1 dividido por 5, tá certo? Então, razão nada mais é do que uma divisão, do que uma fração, tá certo? Tá tudo tranquilo até aí? Vamos continuar, né? Olha só, vamos para os exemplos. Por enquanto, a gente está só comparando números, né? Valores, né? Criando aí uma fração, ok? Comparando um número com o outro. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai comparar as grandezas. Nesse caso aqui, as grandezas são de mesma espécie, né? Olha só esse exemplo, ó. Entre os alunos de uma escola no estado do Paraná, existem 350 meninas e 210 meninos. Olha só, essas grandezas, né? O que é grandeza? É tudo que pode ser contado, medido, enfim. Então, o número de alunos é uma grandeza. E aqui é de mesma espécie, ó. Estou falando de alunos. Então, eu vou comparar meninas e meninos, meninos com meninas, e aí que a gente cria a razão, tá bom? Essa comparação. Então, a questão que é, determine a razão entre. Agora, gente, quando uma questão pede a razão, você tem que prestar bastante atenção o formato, né, que a questão quer. Quem vem primeiro? Ó, quem você quer comparar? O número de meninas, tá bom? E o número de meninos. Então, quem vem primeiro é quem fica aqui no numerador. Então, você está querendo uma relação entre meninas, né? Comparar meninas com o número de meninos. Então, você vai procurar no enunciado quem são, né? Quem é o total de meninas. Aí, você lê aqui, ó, 350 meninas está para 210 meninos. Então, aqui você acabou de criar uma razão, né? Uma comparação de meninas para meninos. Agora, o que você deve fazer? Como a gente já estudou fração, né? Nas aulas presenciais, no começo do ano, a gente já tem uma noção de como deixar a fração irredutível. Você vai simplificar isso aqui, ó. Como os números estão muito grandes, você vai cancelar os zeros, tá bom? Aí vai ficar 35 sobre 21. Ainda dá para simplificar, né? O 35 e o 21, ele é divisível por quanto? Por 7, né, gente? Simplificando os dois valores por 7, vai dar 35 por 7 dá 5 e 21 por 7 dá 3. Então, deixamos aqui uma razão, né? Uma fração irredutível. Agora, como eu interpreto essa razão aqui? Eu interpreto assim, ó. Para cada 5 meninas, existe 3 meninos. Tá certo? Entendido? Então, caso a professora, né, queira fazer uma equipe, tá bom? Então, o que ela vai fazer? Dá para fazer equipes com o mesmo total de meninas e meninos na mesma equipe? Não dá.
Então, pessoal, como vocês estão comparando, se a escola, né, for dividir grupos, por exemplo, que não sobre ninguém, né, pode ser grupos de 8 pessoas que contenha 5 meninas e 3 meninos. Aí você tem que descobrir qual é o total de pessoas, né, de alunos nessa escola e dividir por 8, né? No caso vai dar 70 grupos, né, gente? Que não vai sobrar ninguém, vai ficar 5 meninas e 3 meninos, tá bom? Isso vem em outro tipo de questão que a gente vai trabalhar mais adiante, tá bom? Então vamos para B, pessoal. O B fala o seguinte, ó, o número de meninos, olha só, quem eu falei primeiro, meninos e o número de meninas. Então é muito importante, ó, você observar quem vem primeiro, quem eu estou querendo comparar. Agora eu estou querendo comparar meninos para o total de meninas. Então quem vem primeiro é o 210 e o 350, que representa as meninas, fica embaixo. Mais uma vez você vai simplificar e você vai dividir isso aqui por 7, que vai dar 3/5, ou seja, vai ficar inverso, né, gente? Ok? Tranquilo? Então, para cada o quê? 3 meninos, vai ter 5 meninas, tá bom? E a C, pessoal, ó, o número de meninas, então já coloca aqui em cima, ó, no numerador, o número de meninas, que é 350, e o total de alunos, pessoal, e o número de alunos da escola, ou seja, o total é você somar meninas e meninos e coloca aqui embaixo, que dá 560. Então, simplificando, né, cortando os zeros, simplificando isso aqui por 7 de novo, né? E aí vai dar 5/8. Então, como é que eu leio essa razão aqui, ó? Então, para cada 8 pessoas da escola, 8 alunos, vai existir o quê? 5 meninas. Então, a escola tem mais meninas, né? Então, é um conteúdo bastante interessante, tá bom? E muito fácil, pessoal. É só você comparar, né? Fazer a simplificação. Agora, na hora de ler a razão, é que você tem que tomar um cuidado, tá bom? Ó, na hora de ler, interpretar o que a questão quer. Sempre quem vem primeiro aqui no enunciado é quem fica aqui em cima, tá bom? Beleza? Então, vamos continuar, né? Os exemplos, tá bom? Pra gente... Então, pessoal, mais um exemplo, né? Agora a gente vai praticar isso aí para a gente sair daqui fera, né? Nesse conteúdo. Olha só. A turma do 7º ano de uma determinada escola tem número igual de alunas e de alunos. Uma recente pesquisa revelou o esporte preferido entre as meninas. Observe o quadro. Gente, 12 meninas preferem jogar futebol. Olha só. Vôlei, 5 meninas. Basquete, 2 meninas. E tênis, apenas uma menina. Então, a pesquisa foi feita, né, no universo, né, que é a escola, que eu chamo isso aí de espaço amostral, que a gente vai trabalhar isso aí nas próximas aulas também. Então, nós temos aqui o universo, que é o 7º ano, e do 7º ano a gente só fez a pesquisa com as meninas, tá bom? E aí, olha só essa tabela, ela nos dá a informação, né, que cada variável dessa aqui, existe uma quantidade de alunas, né, que escolheram respectivamente cada uma delas, né? São 12 futebol, vôlei 5, basquete 2, tênis 1. Agora, muita atenção quando a gente for querer encontrar razão entre elas, tá bom? Entre essas grandezas aqui. Por que é de mesma espécie? Porque faz parte o quê? De um esporte, né, gente? De esporte, ok? Vem aqui comigo, ó. Né? O número de meninas que preferem futebol. Então, você já vai identificar o total de meninas que preferem futebol. Olha só, o 12 aqui, ó. E você vai comparar com quem? Você vai comparar, né, relacionar com o total de meninas. Então, você tem que saber quantas meninas participaram dessa pesquisa. Então, o que eu devo fazer, pessoal? Muito bem, você deve somar tudo isso aqui para saber quantas meninas tem no 7º ano, tá bom? E aí a gente vai fazer a comparação, a razão, ou seja, a fração, né? Agora vamos para B, daqui a pouco a gente resolve aqui. As meninas que preferem basquete, onde é que está aqui a tabelinha? Basquete, ó, tá aqui. Quantas meninas preferem basquete?
2 meninas. E você vai comparar com quem? Com as que preferem futebol, que é 12. E aí, gente, não esqueça que se a fração der para simplificar, você vai deixar ela irredutível, ou seja, você vai simplificar, tá bom? Vamos para a resolução? Olha só, gente, continuando aqui, né, a tabelinha, a A pediu o quê? A razão das meninas que preferem futebol, ó, que é 12, sobre o total de meninas, que é 20. Olha só a tabelinha aqui, ó, quando você soma tudo, dá 20 meninas. Comparando, dá 12 sobre 20, né? Ou seja, é o esporte que foi mais preferido, né, gente? Foi o mais preferido entre as meninas, como vocês estão vendo aqui. A cada 20 meninas, 12 preferem futebol. Então, é o maior percentual que tem é de futebol. Beleza? Agora, simplificando isso aqui por 2, olha só, por 2 dá 6 e aqui dá 10. Ainda simplificando por 2, dá 3 e aqui dá 5 e deixamos a fração irredutível. Então, a melhor forma de você ler uma razão é deixando ela simplificada, gente. Deixando ela irredutível. Observe que é melhor a gente entender dessa forma. Ó. A cada 5 meninas, 3 preferem futebol. Então, você observa aqui que é uma parte muito grande, né, de meninas que preferem futebol. Ok? É um percentual muito grande. Beleza? Então, entendido? E se eu perguntar, é mais de 50% que preferem futebol? Sim ou não? Muito bem, é mais de 50%, porque 50% de 5 seria 2 meninas e meio. E a gente não vai falar 2 meninas e meio, né? Então, passou de 50%, ok? Muito bem. Agora, vamos para B. Pessoal, as meninas que preferem basquete e as meninas que preferem futebol, então, são 2 meninas que preferem basquete para 12 meninas que preferem futebol. Dá para simplificar por 2? Dá, né? Então, 2 por 2 dá 1, 12 por 2 dá 6. E aqui ficou bem claro que para cada 6 meninas que preferem futebol, apenas uma preferem jogar basquete. Beleza? Entendido? Então, estamos trabalhando aí fração, que é a mesma coisa que razão e que é a mesma coisa que divisão. Muito bem, galera. Show de bola, né, gente? Muito fácil. Lembrando ainda que a gente está comparando grandezas de mesma natureza. O que é isso? Eu estou falando de esporte, então eu estou comparando os esportes que tem aqui. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui, olha. Agora, outro exemplo, né, que vamos falar de segmentos de reta. Né? A gente trabalhou há pouco tempo reta numérica. Isso é muito importante também, a gente comparar segmentos. Ok? Observe aqui, ó. O segmento de reta AC, ou seja, do A até o C, você põe esse tracinho aqui que significa reta, tá bom? O segmento do A até o C é quanto? É 10 centímetros, né? Está dividido entre 2 segmentos menores. Beleza? Entenda aqui que o segmento AB é 4 e o segmento BC é 6, né? Juntando tudo, do A até o C, é 10 centímetros. Agora, muita atenção que a gente vai comparar esses segmentos aí, ok? Muita atenção que a questão está pedindo. Gente, na A, está pedindo a comparação, né, a razão do segmento AB. Aí você vai identificar onde é que está o segmento AB. É daqui para cá. Quanto é que vale o segmento AB? 4 centímetros. Então, você vai colocar o 4 e vai comparar, né, vai fazer a razão do segmento BC. Onde está BC? Ó, do B até o C é quanto? 6 centímetros. Coloco o 6 aqui. Agora, como eu falei para vocês, professor, deixa até aqui? Não. Se der para simplificar, você vai deixar a fração irredutível. Então, você simplificando, divide por 2, né? Ó, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Então, a gente tem que entender o que? Para cada 2 centímetros do segmento AB, eu vou ter 3 centímetros do segmento BC. Então, eu tenho 2 terços, né? 2 terços do segmento. Tá bom, gente? Tranquilo? Agora, vamos para B. Quem não entendeu a A, prestando atenção aqui na B, vai dar para entender bacana aqui, tá bom? Vamos lá. Procure aí no segmento BC, pessoal. BC. Quanto é que vale do B até o C? 6. Muito bem. Observe que daqui para cá é 6.
E você vai comparar com quem? Com a C. Do A até o C é quanto? 10, né, pessoal? Se você somar aqui, vai dar 10. Tá bom? Então, para cada 10 centímetros ao todo, eu vou ter 6 centímetros, que é esse segmento do B até o C. Simplificando, vai dar por 2, né, que dá 3, e aqui dá 5. Então, deixamos aqui irredutível. Tranquilo? Fácil, fácil, né, gente? Mamão com açúcar, né? Tranquilo. Vamos para C, pessoal. Procure o segmento BC. Onde é que está o BC? Ó? É 6, né? E eu quero comparar, né, com a AB. A AB é 4. Ah, professor, então a maior parte pode ficar em cima? Pode, pode. Isso vai depender do enunciado, tá bom? Não importa se o menor é em cima, se o maior é embaixo. O importante é você obedecer o enunciado aqui, o tipo de razão que a questão está pedindo, tá bom? Então, 6 está para 4. Simplificando, vai dar 3 sobre 2, tá bom? Tranquilo? Fácil, né, gente? Vamos continuar. Agora vamos praticar isso aí, tá certo? Vamos treinar isso aí para a gente sair daqui entendendo tudo direitinho sobre razão, tá bom? Observe aqui o segmento. Vou fazer algumas perguntinhas aqui, ó. Nós temos aqui o segmento AB, que é quanto? 8, né? E o segmento BC, pessoal? Tá na cara aqui, né? 12. E se eu perguntar para vocês qual é o segmento do A até o C, vocês vão fazer o quê? Somar. Muito bem, vocês vão somar, que vai dar quanto? Isso mesmo, vai dar 20, galera. Do segmento do A até o C, vai dar 20. Então, vamos ver o que a questão está pedindo para a gente calcular, tá bom? A razão de quem? Ó, na A, pede a razão do BC, né? Ó, BC, que é 12, está para AB, que é 8. Então, vai ficar 12 sobre 8. Daqui a pouco a gente resolve no outro slide, tá bom? Mas só para a gente ter uma noção aqui. Então, vai ficar o quê? 8, opa, desculpa. Vai ficar 12 sobre 8, tá bom? Na B, pessoal, procura aí AB. AB é 8, né? Então, vai ficar 8 sobre AC é quanto? 20, né? Vai ficar 8 sobre 20. E na C, o segmento AB, que é 8, está para BC, que é 12. Então, vai ficar 8 está para 12. Vamos para a resolução, galera. Observe, como a gente havia dito, né, gente? Ó, vai ficar 12, que é do BC, né? Está para 8, que é o segmento AB. Quando simplifica isso aqui por 4, professor, posso simplificar por 2 até ficar irredutível? Pode. Só que a ideia é a gente encontrar o maior divisor entre eles, tá bom? Que é o 4, ó. 12 por 4 dá 3 e 8 por 4 dá 2. Aí você só faz apenas um cálculo, tá bom? Então vai ficar 3 sobre 2. Essa é a razão simplificada. Beleza? Então vamos para B. O segmento AB, né, 8, ó. 8 está para 20. Por que 20? Porque é o segmento AC, que é tudo isso, ó. Então, 8 está para 20. Simplificando isso aqui, pessoal, por 4, ó. 8 por 4 dá 2. E 20 por 4 dá 5. E AC, pessoal, o segmento AB é 8 e o segmento BC é 12. Simplificando por 4 dá 2 terços. Então, pessoal, vamos começar, tá bom? Estudar a razão entre grandezas de naturezas diferentes. Ou seja, nos slides passados, a gente estudou a relação de grandezas de mesma natureza quando a gente compara os alunos, por exemplo, meninas e meninos, né? Compara os segmentos de reta, enfim. Agora a gente vai trabalhar com grandezas diferentes. Já falei o que é grandezas, né, gente? Grandezas é tudo que pode ser medido, né? Exemplo, um comprimento, uma superfície, uma massa, uma temperatura, né? O tempo. Então, agora a gente vai comparar essas grandezas, mas que elas sejam de natureza diferente, tá certo? Então, vamos começar aqui a falar, pessoal, de densidade demográfica. O que é essa densidade demográfica? Esse conteúdo, pessoal, está muito ligado à área de geografia, tá certo? Então, quando vocês estudam geografia, vocês veem muito essa parte aí da densidade demográfica. E como calcula essa densidade demográfica? É a razão do número de habitantes pela área da região, ok? Peguei aqui os dados da cidade de Vera Cruz, tá bom? Que tem aproximadamente 824,4 quilômetros quadrados.
tá bom? E a população é de 32.591 habitantes. Então, como calcular essa densidade demográfica? Fazendo a razão entre o número de habitantes e a área da região, tá certo? Então, você vai dividir o número de habitantes, ó, pela área da região. Aí, quando você divide, pessoal, vai dar 39,5 habitantes por quilômetros quadrados, tá certo? Então, professor, o que é essa densidade demográfica? Significa o quê? Que você está comparando uma área e quantas pessoas cabem naquela área, tá bom? Tem países que tem uma densidade demográfica muito grande, por exemplo, Mônaco, Singapura, Hong Kong, né, na China. Então tem países que é pouca terra, né? É uma área muito pequena para muita gente, tá certo? Bela Cruz tá tranquilo, tem uma densidade muito pequena, porque Bela Cruz tem uma área muito grande para pouco habitante, né? Que é aproximadamente 39 pessoas por quilômetro quadrado, tá bom? Beleza? Entenderam o que é densidade demográfica? É quando você compara o número de habitantes pela área da região. Tranquilo? Em quilômetros quadrados. Não esqueça. Vamos continuar aqui, galera. Então, pessoal, vamos praticar, tá bom? A densidade demográfica. Como calcular isso? Eu tenho que ter dois dados, né? Total de habitantes e a área da região. A gente está falando aqui do estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Em 2014, a área da região é de 281.731,4 quilômetros quadrados e o total de habitantes em 2014 era de 11.207.227 habitantes. Então, como calcular, gente, a densidade demográfica? Lógico, a gente vai usar uma calculadora aí, né, para fazer essa divisão, tá certo? Então, dividindo a área da região, o número de habitantes, pessoal, pela área da região, você vai obter esse valor aqui, ó, aproximadamente 39,78 habitantes por quilômetro quadrado. Tranquilo? Então é muito fácil calcular a densidade demográfica. É só dividir o número de habitantes pela área da região. Ok? Entendido? Vamos continuar aqui, gente. Falando ainda de razão, agora a gente vai falar de velocidade média. Velocidade média é uma razão que está muito presente nas aulas de física, tá bom? Que vocês vão ver no próximo ano. Então, o que é a velocidade média? É a comparação da distância percorrida, tá bom? E o tempo gasto para você concluir esse percurso. Imagina aí que você vai aqui para o Marco, né? E você gasta 15 minutos. E no outro dia você vai fazer o mesmo percurso e gasta 10 minutos. Então, a velocidade foi maior quando você gastou pouco tempo para chegar em um determinado lugar. Você vai sair do ponto A ao ponto B, né? E se você gasta menos tempo, significa que você estava com velocidade maior. Se você gasta mais tempo, você foi com a velocidade menor. Então, velocidade média é muito importante você entender como calcular, tá certo? Vamos lá. Um exemplo aqui, ó. Um carro parte da cidade A para a cidade B. A distância entre essas duas cidades é de 140 km. Imagina aí que seja de Bela Cruz a Serra, né? Sobral, por exemplo. De Bela Cruz a Sobral, 140 quilômetros. E o carro levou 2 horas para percorrer, né, essa distância aqui. Ele gastou 2 horas para fazer esse trajeto. Como calcular a velocidade média? Significa que ele sempre vai com a mesma velocidade? Não, eu já estou falando de velocidade média, gente. É uma média, né? Não significa, às vezes vai estar com a velocidade maior, às vezes vai estar com a velocidade menor, não importa, a gente só quer saber uma média de velocidade, certo? A gente não importa o que aconteceu no percurso, beleza? Então, o que a gente deve fazer? Você deve dividir a distância percorrida em quilômetros pelo tempo gasto em horas. Então, sempre compare quilômetros por hora, metros por segundo, sempre assim. Se as unidades estiverem diferentes, você tem que transformar, tá bom? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Então, imagina aí, de Bela Cruz para Sobral, 140, gastou 2 horas, quando divide dá 70 km por hora. Então, para você fazer esse percurso e demorar 2 horas, você tem que ir com 70 km por hora em média. Ah, eu tô com muita pressa, quero chegar em 1h30. Aí você vai ter que aumentar o que? A velocidade. A velocidade vai aumentar. Então o tempo diminui e a velocidade aumenta.
E nós vamos falar desse tipo de grandeza, né? São grandezas inversas que a gente vai ver nas aulas seguintes, tá bom? Diminui o tempo, aumenta a velocidade. Então, esse tipo de razão aqui chama-se velocidade média. Então, muito importante você saber esse cálculo aqui. Então, galera, vamos falar de outra razão, que é a densidade. É um conteúdo muito importante que está ligado aí na área da química, né, da física. Enfim, é muito importante vocês no próximo ano ter essa noção de densidade. Um exemplo bem claro aqui, ó. Se eu comparar para vocês duas esferas, tá bom? Do mesmo volume, uma esfera de metal, a outra de isopor. Qual vai ser mais densa? A esfera de metal, né, gente? Por quê? Porque ela está ocupando o mesmo volume, mas porém tem uma massa maior, né, gente, do que o isopor. Tá certo? Então, densidade é a substância que é mais maciça, que eu quero dizer, mais junta. As partículas de que é feito esse material é mais junto do que outros, né? Por exemplo, o isopor é mais poroso, né? As partículas são mais separadas, tá certo? Então, densidade é isso. Vamos imaginar aqui que você coloca aqui dentro uma água do rio para encher esse reservatório, tá bom? E depois vai comparar, vai colocar a água do mar. Qual vai ser mais densa? A água do rio, a água doce, ou a água do mar que é salgada? Muito bem, galera. A água do mar. Por quê? Porque a água do mar, como contém um sal, ela é mais densa. As partículas estão mais juntas, tá bom? É isso a ideia de densidade. É quando o material, né, de que é feito, as partículas estão mais juntas, mais maciço, né? Então, aí nós dizemos que esse material tem uma densidade maior do que outro, comparando, né? Então, vamos lá. Como calcular a densidade? É a massa que ocupa em um determinado volume. Essa é a comparação que você vai fazer. Um exemplo, um corpo em forma de um cubo. Então, aqui é um cubo, né? Como vocês sabem, que tem a aresta de 2 metros. Então, se a aresta é 2 metros, então você vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, né? Que vai dar 8, né, gente? Então, o volume é 8 metros cúbicos. E a massa é de 40 quilos. Qual vai ser a densidade desse bloco? Então, você vai dividir 40 quilos por 8 metros cúbicos. Ou seja, vai ter 5 quilos por metro cúbico, tá bom? Então, como é que eu leio isso? Ó, a cada metro cúbico daqui vai ter 5 quilos, tá certo? Então, densidade é exatamente isso, a razão entre a massa desse corpo e o volume que ele ocupa. Tranquilo, gente? Facinho, facinho, né? Então, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Vamos fazer uma rápida revisão aqui, ó. A gente viu diversas situações e problemas, né? Envolvendo aí associação entre grandeza, fração, razão, né? Então, não esqueça, razão, fração, divisão, tudo é a mesma coisa. Razão, fração e divisão. Não esqueça disso, tá certo? A gente viu também a relação de grandezas de mesma natureza e de grandezas diferentes, né? Grandezas de natureza diferente. Por exemplo, quando a gente comparou os alunos, né, daquela escola, as meninas e os meninos, a gente estava relacionando, né, grandezas de mesma natureza, que a gente estava se referindo aos alunos. Já nesses outros exemplos, né, que as escalas, por exemplo, a velocidade média, a densidade demográfica, nós estamos comparando grandezas de natureza diferente. Por exemplo, distância percorrida e o tempo são grandezas diferentes, mas a gente não deixa de trabalhar a razão, né? Então, gente, foi um conteúdo muito importante, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido. E a gente vai ler essa frase aqui, gente, para finalizar a aula, ó. Troque o eu queria por um eu posso. Então, o conteúdo está difícil, eu não vou conseguir. Vocês podem sim. Quem não entendeu, vai rever a aula, vai pausando aí, vai fazendo anotações, enfim. Procure outras fontes também, né, de aprendizado. Tem um livro de vocês como apoio, tá certo? Então, espero que vocês tenham uma tarde abençoada, tá bom? Produtiva. E até a próxima aula, se Deus quiser. Abraço, gente!